Você sabia que a Bíblia fala o exato dia do arrebatamento? Sim, e eu não estou falando nenhuma heresia, antes que alguém venha falar: Jesus disse que ninguém sabe o dia e a hora. Nós já vamos chegar lá e você vai entender. Mas eu vou mostrar para a palavra que é dito aqui exatamente quando vai ser o arrebatamento. Então vamos ler, está aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 15. Está escrito o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Ou seja, de modo nenhum iremos antes, preceder e ir antes, tá? Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Presta atenção agora. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E daí lá em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 51, ele também trata desse assunto dizendo: eis que vou lhes revelar um mistério. Veja que Paulo trata isso como se fosse um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos passar pela morte, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, os mortos já ressuscitam com um corpo transformado, um corpo glorificado, um corpo que já não está sujeito à morte, doenças ou qualquer problema, e nós seremos transformados. Ou seja, aqueles que estão vivos ainda estão nesse corpo corruptível por ocasião da vinda do Senhor Jesus, eles vão ter o corpo transformado num corpo glorioso, assim como no corpo glorioso daqueles irmãos em Cristo que acabaram de ressuscitar, né? Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade, né? Porque daí vai falar que carne e sangue não pode herdar o reino, não pode estar na presença do Senhor. Nós temos que ter esse corpo glorificado, um corpo como o corpo do próprio Senhor Jesus quando ele ressuscitou, que ao mesmo tempo que era um corpo físico, que Tomé pôde tocar lá nas suas feridas, mas também ao mesmo tempo todos estavam reunidos de porta fechada e Jesus simplesmente entrou atravessando pela parede. Então é um corpo glorificado, um corpo transformado, muito diferente desse corpo que nós conhecemos. Então vejam bem, irmãos, o que a palavra está dizendo? Que o arrebatamento, aqueles que serão arrebatados, eles não pode acontecer sem outro evento junto. Qual que é esse outro evento junto? A ressurreição de todos os mortos no Senhor, todos aqueles que estão salvos, que morreram, primeiro eles ressuscitam, tá? Então tá aqui, ressuscitaram os mortos em Cristo, já num corpo glorificado. Daí depois os vivos têm o corpo transformado também. Esses dois grupos viram um grupo só de salvos com o corpo glorificado, um corpo transformado, e daí eles sobem de encontro ao Senhor nos ares. Esse é o momento do arrebatamento. Então, por aí a gente pode ver que a Bíblia diz o dia do arrebatamento. Por quê? O arrebatamento vai acontecer em que dia, irmãos? Acho que já ficou claro. No dia que acontecer a ressurreição dos mortos em Cristo. E quando que isso acontece? A Bíblia nos dá alguma pista, fala sobre isso? Sim, o próprio Senhor Jesus fala sobre isso lá no livro de João, no capítulo 6. Tem várias passagens, por exemplo, o versículo 39, e a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos o que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Verso 40, de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então essa ressurreição vai ser no último dia. E que último dia é esse? É o último dia desse governo mundano que nós temos aí, onde o mundo jaz no maligno, onde Satanás reina. Porque é o dia que o Senhor Jesus volta, e ele vai derrotar o anticristo e vai prender Satanás. E essa ressurreição está lá também em Apocalipse 20, falando que é a primeira ressurreição. É nesse momento que acontece o arrebatamento.